Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Bookieana. O vídeo de hoje é sobre ressaca literária. O vídeo de hoje é sobre uma sensação famosa e constante para muitos leitores, a ressaca literária. O que é uma ressaca literária? O que essa expressão nos diz sobre o modo como estamos encarando a leitura? É importante curar uma ressaca literária ou curti-la? Gostou? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo. Hoje eu não vou comentar sobre nenhum livro em especial, sobre nenhum autor em especial, mas sobre um termo que é cada vez mais comum aqui no YouTube nos últimos tempos, nos últimos anos até, que é o termo da ressaca literária. Grandes youtubers, pequenos youtubers, médios youtubers falam sobre essa sensação que todo mundo pensa, tô de ressaca literária, o que devo fazer para continuar lendo, para ler outras histórias? E eu quero abordar a questão de uma outra visão, sobre como isso diz um pouco sobre a nossa cultura de consumo de livro, sobre como isso diz um pouco sobre como estamos encarando a leitura aqui no YouTube e sobre como isso pode ser sintoma de algo maior que a gente tem que tomar cuidado para não cair num burnout. O termo ressaca literária vem do inglês, vem de uma expressão inglesa chamada book hangover, que é aquela sensação que a gente lê um grande livro, um grande romance, um livro que a gente gostou muito, e a gente meio que depois que termina a leitura, estamos tão mergulhados nessa história que a gente não consegue engendrar em outra. E daí a gente fica com uma sensação até de culpa. Não consigo ler nenhum livro, terminei aquele livro que foi tão maravilhoso e não estou conseguindo começar outro. É como se fosse uma ressaca. É como se eu tivesse saído de uma grande embriaguez e no outro dia eu tivesse que começar a rotina e estou com a mínima vontade de continuar a minha rotina literária. Então, ressaca literária tem um pouco dessa sensação, como o próprio nome já diz, de ressaca, de cansaço, de esgotamento. Ressaca literária, ela existe de verdade. Ela não é um meme e ela não é uma brincadeira entre leitores. Alguns psicólogos da leitura começaram a teorizar sobre um conceito que eles chamaram de emotional transportation. Eu vou deixar um link aqui embaixo sobre esse emotional transportation. O que é esse emotional transportation? É o que acontece na sua mente, o que acontece nos seus sentidos quando você está lendo um livro aonde a história te fisgou, aonde a história é atraente para você. E o que acontece? Acontece o engajamento dos seus sentidos, ou seja, visão, audição, tato, paladar, tudo começa a ser transportado para a história e você sente-se fixo naquela história. Por isso é normal as pessoas falarem, eu me distraí numa leitura e não escutei isso, eu me distraí numa leitura, deixei um bolo queimar, eu me distraí numa leitura, não escutei nem televisão e nem rádio. Por quê? Porque os seus sentidos são engajados em tornar aquela experiência mais real. Então há um jogo mental que coordena os seus sentidos, que transporta os seus sentidos para a página. E nessa sensação de transportar os seus sentidos para a página, ele vai gerar uma certa atividade cerebral. E essa atividade cerebral, quando termina o livro, vai ter que ser dissipada. Por quê? Porque a história não vai continuar. E dissipar essa atividade cerebral gera uma certa ressaca,
gera uma certa sensação de readequamento. E essa sensação de readequamento é real. Ela é a dita ressaca literária. Falar de ressaca literária é falar um pouco de saturação e consumo. No Brasil, nos últimos anos, nunca se vendeu tanto livro. Em 2021, eu vou deixar o link aqui embaixo, o mercado do livro no Brasil circulou 2 bilhões de reais. E o YouTube faz parte desse crescimento. Por quê? Porque a cultura booktuber, esse mercado, essa ideia de comentar, de trazer, de indicar livros, de gerar uma economia em função de leitores, em função da experiência de leitura, aumenta o consumo de narrativas. E há várias posturas do BookTube que aumenta essa oferta. Eu não estou dizendo que essas posturas são boas ou ruins, mas nós temos que pensar sobre ela quando a gente pensa em saturação. Ou seja, é comum os booktubers fazerem unboxings mensais. Alguns unboxings são de 20, alguns unboxings são de 30, alguns unboxings são de 40, e eu já vi gente fazendo unboxing de 60 livros. Não é sobre a quantidade, mas nós temos que pensar que existe uma saturação, de ofertas de narrativa. Aí você pensa comigo, antigamente a pessoa ia na biblioteca, pegava um livro, ia para casa, ficava 2 semanas lendo, conversava sobre ou com outras pessoas da sua cidade, do seu círculo, que já tinham lido esse livro, e alguém dizia, olha, depois desse você leia aquele que você vai gostar. Hoje já não. Hoje a pessoa compra um livro, recebe esse livro, e enquanto vai lendo esse livro, o YouTube vai indicando para ela vídeos sobre 60, 80, 90 outras histórias que ela pode ler. Então a pessoa sempre se sente em débito. Ou seja, eu tenho que acabar esse livro e continuar lendo outros livros. E continuar lendo outras histórias. Porque durante toda a semana aparecem vídeos dizendo, leia esse livro que vai mudar sua vida. E obviamente o meu canal faz parte dessa cultura de consumo no YouTube. O que eu estou dizendo é que vai gerando nas pessoas uma certa saturação. E nessa ideia de sempre estar correndo atrás da máquina, o sentimento de ressaca literária acaba caindo como um sentimento de culpa. Acaba caindo com uma ideia de culpa. Eu não posso ficar aqui curtindo um livro que eu acabei de ler, porque eu tenho que ler outro. Porque o meu YouTube favorito vai dizer outro livro e eu tenho que embarcar em outra história. E isso acaba gerando um desconforto. Há muito mais ofertas de narrativas agora. Durante uma semana a gente recebe várias dicas de livros para ler. E a gente vai querendo ler esses livros, só que a nossa cabeça não acompanha. Ler não é sobre quantidade, ler é sobre qualidade. E daí vem a próxima questão. A gente deve curtir ou curar uma ressaca literária? Eu vejo muita gente falando sobre como curar uma ressaca literária, dando dicas sobre como curar uma ressaca literária. Na minha opinião, uma ressaca literária não é para ser curada, mas é para ser curtida. Como assim curtida? Você não é uma máquina, você é uma pessoa. Você não está fazendo uma competição para ver quantas páginas você consegue ler no máximo em um dia. Não. Você tem que entender o que aquele livro disse. Por quê? Porque o livro é pensado por um autor, por uma autora, sobre uma série de questões. Cada livro traz reflexões. E quando você chega ao final desse livro,
está na hora de você fazer essas reflexões. E essas reflexões podem demorar algum tempo para você fazê-las. Então não tem que ter pressa. Você lê um grande romance, você lê um grande livro. Você não precisa, acabou de ler, tem que ler outro livro. Não. Você tem que curtir um pouco essa ressaca. Você tem que curtir um pouco esse sentimento, essas coisas que os livros te trouxeram. E isso faz com que a gente tenha que pensar um pouco sobre o que leu. Senão a gente não está fazendo leitura, a gente está fazendo consumo de páginas. E pensar sobre o que leu faz parte da leitura. Colocar questões, voltar às páginas, ler trechos que mais gostou, curtir aquele livro, pensar sobre aquele livro. Isso faz parte da ressaca literária, porque fazendo isso você vai conseguindo que aquela sensação, aquele fenômeno do emotional transportation seja rapidamente dissipado na sua cabeça e a leitura vai te deixando algo. Aí eu trago de exemplo, você leu Guerra e Paz, do Tolstói, ou você leu Dom Casmurro, do Machado de Assis. São dois grandes livros de tamanhos diferentes, um é menor e o outro é um calhamaço. Beleza. Você acabou de ler um ou outro. Você não tem que fechar a última página, tomar um banho e ir para a próxima. Não. Você tem que pensar, você tem que fazer questões, você tem que tentar ver o que aquele livro quis dizer. Você pode ver outros vídeos sobre o livro, você pode escutar as músicas da época do livro, você pode se perguntar sobre o autor, fazendo coisas que vão aos poucos te dando informações e também dissipando aquela sensação, aquela ressaca do emotional transportation. E daí você vai fazendo uma leitura mais profunda. Obviamente que a cultura do YouTube é uma cultura mercadológica. Ela quer que a gente saia de uma história, embarque em outra, consuma outro livro, faça outro vídeo, veja outro vídeo e fique eternamente nesse círculo. Mas nós não somos máquinas. Nós temos que digerir, nós temos que aproveitar a leitura. Porque a leitura é, primeira coisa, antes de tudo, necessidade. A gente lê para saber mais. E também é prazer. A gente lê para se divertir. A gente lê para entrar as histórias, para conhecer autores, para conhecer outras culturas. E se a gente vai cada vez mais pensando em como curar a ressaca literária, talvez a gente esteja lendo errado. Talvez a gente esteja lendo como um grande banquete narrativo, mas aproveitando pouco dos livros. O objetivo deste vídeo não é criticar ninguém, porque eu também faço parte dessa cultura do BookTube. Apesar de meu canal ser pequeno, eu também estou aqui indicando livros, também estou aqui comentando e fazendo conteúdo sobre leitura. Mas nós, como produtores de conteúdo, temos que pensar um pouco se isso não está gerando uma certa saturação e um burnout em algumas pessoas. Por isso que há tantos vídeos sobre ressaca literária, porque as pessoas estão, algumas se sentindo em situação de culpa. Eu vejo pessoas dizendo, olha, hoje eu não li nada. Essa semana, gente, foi um fracasso, fiquei uma semana sem ler um livro. Sentindo-se culpado e culpada por isso. Mas não é assim que funciona. Nós temos que pensar que nós não somos uma máquina, que nós temos limites. E refletir sobre os livros também torna a leitura melhor. Nós não estamos em uma competição de ver, olha, eu li 1.300 páginas em uma semana, eu li 500 páginas em um dia. A leitura é muito maior que o número de páginas. Às vezes a gente ganha mais lendo um parágrafo bem em um dia, pensando muito sobre esse parágrafo, do que lendo 3 livros em uma semana. Então, é só para dividir um pouco, que eu estou vendo que começa uma cultura de saturação.
começa uma cultura de burnout para alguns leitores. E eu acho que isso tem que ser discutido com calma e tem que ser visto de alguma maneira para as pessoas não se sentirem culpadas quando não estão lendo. Por quê? Porque se o YouTube não for para ajudar você a ler melhor, o YouTube não serve. Se o YouTube não for para ajudar você a ter prazer na leitura, o YouTube não serve. O YouTube não é para que você consuma mais livros. Isso vai acontecer. Mas a cultura booktuber é para que você leia melhor. E se seu youtuber favorito não está ajudando você a ler melhor, pense se isso está no caminho certo. E se você, como youtuber, não está ajudando as pessoas a lerem melhor, pense se você é um bom youtuber, se você é um bom booktuber. Por quê? Porque não é só sobre quantidade e números de views, é sobre ajudar as pessoas a lerem melhor. Esse foi o Conjunção Bookiana de hoje. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu like. Caso não tenha gostado, deixe seu dislike. É muito importante que você deixe sua inscrição, acaso você gosta da proposta do meu canal. Outra coisa é indique esse vídeo a um amigo ou uma amiga que você já viu em uma situação de se sentir-se culpado por não estar lendo ou tentando passar por uma ressaca literária o mais rápido possível para conseguir ler outro livro. E muito obrigado.